Boa noite, estamos iniciando a nossa live pela CEF aí de Itaipuaçu e nós estamos entrando alguns minutos antes para dar tempo para as pessoas irem se conectando. Enquanto isso, nós vamos deixar uma música ambiente, ok? Já já a gente inicia o trabalho às 19 horas e vamos começar. Bom, já estamos dando retorno que a imagem está boa, o som está ótimo, então tá bom. Daqui a pouco a gente vai começar. Faltam 3 minutos, tá bom? O pessoal está me dando boa noite aí, boa noite a vocês também. Já já a gente vai começar o nosso trabalho aí e a gente está muito feliz de uma data tão especial como a de hoje, nós estarmos tendo essa oportunidade de conversar com nossos irmãos. Aniversário da CEF, né? 6 anos, que beleza, hein? Parabéns para vocês. Aliás, parabéns para todos nós que somos usufrutuários das casas espíritas, né? Uma grande bênção para o nosso movimento espírita. Temos casas organizadas, com fidelidade à doutrina, Allan Kardec. Isso é muito bom, muito importante. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Já já nós vamos ter aqui a participação da Mariana. Algumas pessoas já conhecem ela. Ela também é palestrante e a gente fica pegando ela um pouquinho aqui para nos ajudar. Ela vai fazer a página inicial e vai fazer a prece de abertura, tá bom? Mais um minutinho e a gente vai dar início. Estamos dizendo que uma Mariana é 10, ó. Essa é a Cristina. Senta aqui, Mariana, tá quase na hora. Vou passar aqui, ó, o posto da Mariana, tá? Depois a gente volta. Boa noite a todos. Vamos então iniciar o trabalho de hoje com a nossa página de abertura do livro Vinha de Luz, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Caiu o item 58, crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vinha esta hora. Jesus está em João, capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus, nesse passo do Evangelho, é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados,
a ingratidão dos beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo da vida pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante dos desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso. Todavia, reconhece a necessidade do testemunho. Em todas as vidas na terra, e todas as vidas na terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isto que vemos, no serviço divino do Mestre, a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Vamos então fazer a nossa prece inicial, fechando nossos olhos, acalmando e tranquilizando nossos pensamentos nesse momento, para que possamos, Senhor, conseguir sintonizar com os benfeitores espirituais que já estão presentes, Senhor, que sempre estão conosco. Que possamos, Senhor, conseguir retirar desse pequeno estudo tudo aquilo que necessitamos aprender, exercitar mais em cada um de nós. Sabemos, Senhor, que as oportunidades sempre irão aparecer e as dificuldades também, as crises. Que possamos, Senhor, conseguir ter forças e fé, sabendo que todas as dificuldades e crises são necessárias para o nosso aprendizado e que servem, Senhor, de escola para nós. Pedimos nesse momento que abençoe toda a humanidade, nossos lares, nossas famílias, nossas casas espíritas. E pedimos em especial que abençoe o nosso estudo de hoje. Esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus. Obrigado, Maria. Agora sim, oficialmente eu vou dar boa noite a todos, esses companheiros queridos que estão sempre nos acompanhando, dando força, né, para esse trabalho virtual que as casas espíritas estão promovendo como meio e forma de mantermos as nossas atividades. E hoje, particularmente, eu também tenho o representante da casa que nós estamos aqui ligados, em Guapimirim, que é a Fraternidade Espírita João de Deus, os nossos companheiros Lolo e a sua esposa Regina, que estão nos dando a honra e a alegria de nos acompanhar. Sejam todos bem-vindos. E antes de nós iniciarmos, nós queremos dizer e parabenizar a CEF pelos 6 anos de fundação. É uma jovem ainda, né? Uma criança ainda, está dando os primeiros passos, que 6 anos para a espiritualidade é muito pouco, né?
A gente teve a oportunidade recentemente de falar em casas com mais de 100 anos de fundação aqui na região de Friburgo. Enfim, aqui mesmo em Magé temos casas com 98, 100 anos. Então tem um lastro, né, de trabalho muito grande. Então a CEF tem aí muito trabalho ainda por vir, por realizar. E eu parabenizo por todos estarem vinculados a essa proposta do trabalho no bem. E hoje, em comemoração a essa data tão especial, nós resolvemos falar do Centro Espírita. Porque nós, particularmente, temos um carinho muito especial pela Casa Espírita. Porque todas as casas que nós passamos, e não foram tantas, aqui, pelo menos aquelas que nos vinculamos enquanto trabalhador, nós fomos acolhidos, fomos abraçados, nós vivemos experiências fantásticas que vamos levar em nossa alma para toda a eternidade, né? E foi exatamente através das casas espíritas que nós pudemos estudar, desenvolver as nossas pesquisas sobre estudos espíritas. Então, a gente tem que dar graças a Deus pelas inumeráveis casas, esses pontos de luz que nos favorecem a gente desenvolver o conhecimento espírita. Porque dentro de uma casa espírita tem vários objetivos que justificam a sua existência. Mas promover conhecimento, particularmente o conhecimento fiel da doutrina espírita, que possa também essas casas que estamos aqui hoje representando, todas elas, possam ter essa prática genuína espírita. É uma preocupação muito grande que nós trazemos em 24 anos de doutrina espírita, né? Já que a gente tem a oportunidade de viajar, de conhecer diversos municípios, outros estados, já tivemos a oportunidade de visitar, então a gente vê que às vezes há distorções, práticas que realmente não estão alinhadas à questão da doutrina espírita. Então, às vezes, isso aí é por falta mesmo de conhecimento. Mas hoje a nossa ideia aqui é dar um apanhado geral de o que de fato é um centro espírita. Muitos companheiros, eu digo muitos porque não são poucos, muitos companheiros frequentadores de casas espíritas de anos e que não têm a devida dimensão, a importância do que é uma casa espírita, né? São pessoas, com todo respeito que temos a essas pessoas, que têm uma relação com a casa espírita de forma muito superficial, né? Vão lá, visitam a casa, participam das reuniões, recebem o passe, água purificada e vão embora. São fases, né? Talvez todos que nós que estamos aqui reunidos hoje também passamos por essa fase. O importante é que, em alguns casos, essa fase se alonga. Às vezes, uma encarnação inteira, a pessoa passa 20, 30 anos. Eu digo isso porque conheço pessoas que estão na doutrina há 30 anos, sentadinho no banco lá, assistindo palestra. Tá? Elas acham isso suficiente. Não me parece que esse seja o objetivo do Espiritismo, né? De nós apenas nos vincularmos ao Espiritismo através da nossa frequência. Porque a casa espírita precisa de braços, precisa de mentes e corações para que ela exista. Porque a casa espírita, ela se organiza, se edifica e se mantém através das pessoas. De nós, de vocês, dos colaboradores da CEF. A CEF só existe porque existem pessoas empenhadas nesses 6 anos de dar conta de uma série de responsabilidades, né? E que, apesar de todas as dificuldades que enfrentam, que não são poucas, e eu posso dizer isso com experiência, porque eu
administrei uma casa espírita durante 16 anos. E foram inúmeros problemas que eu tive que enfrentar, provas difíceis, situações complicadas, mas que nos fizeram fortes, que nos fizeram crescer. Então, por certo, a CEF também, os seus trabalhadores, precisam estar unidos e reunidos em torno deste ideal, para que possam enfrentar qualquer intercorrência, que se ainda não aconteceu nesses 6 anos, eu acho difícil, né? Pode ter certeza que virá. Essas intercorrências virão. Então, a nossa ideia hoje aqui é demonstrar a grandeza do que é uma casa espírita. Né? Essa visão estratégica da casa espírita em relação ao movimento espírita. Porque o movimento espírita só existe porque as casas existem. Né? E quando se fala movimento, o nome já está dizendo, nós precisamos movimentar a doutrina espírita. Essa troca de experiências, essa oportunidade que estamos tendo hoje aqui, de falar, de dialogar com os nossos irmãos, isso é movimento espírita. Mas o movimento espírita ele vai se consolidar com muito mais participações nossas. Nós precisamos dar corpo a esses movimentos espíritas. Precisamos oferecer nossos braços, as nossas próprias energias, para que esse movimento espírita atenda às expectativas dos benfeitores. Então a casa espírita, seja ela de qual dimensão for, pode ser uma casa de apenas um cômodo, como pode ser uma casa com diversos andares, um prédio inteiro. As duas cumprem a mesma missão, colaboram com o mesmo ideal, dentro da proporcionalidade e das possibilidades de cada um dos seus membros. Eu vou me recordar aqui, só para que a gente tenha uma ideia do que seja o centro espírita, o Espírito Nora, autora espiritual do livro Aconteceu na Casa Espírita, através do médium Manuel Cristiano, esse espírito definiu a casa espírita como uma embaixada divina na Terra. Olha só, uma casa espírita é uma embaixada divina, ou seja, a casa espírita é um ambiente de preservação da vontade de Deus na Terra. Será que nós já nos apercebemos disso? Que a casa espírita é um local sagrado que forçosamente nos leva a uma condição de representantes de Deus na Terra. Se a casa espírita é uma embaixada, nós que ali frequentamos, que nos identificamos, que nos dizemos ser trabalhadores, que temos vinculações com esta casa, nós somos representantes de Deus, ou seja, embaixadores de Deus na Terra. Se alguém não sabia, ficou sabendo hoje, agora. E ser um embaixador, ser um representante de Deus, não é para qualquer um, sim, meus irmãos. Aliás, Raul Teixeira, dentre as frases memoráveis que ele deixou para o movimento espírita, ele vai dizer que espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. E ser um embaixador, esse fiel representante de Deus através do espiritismo, é para poucos. Porque mantermos essa fidelidade se pressupõe um trabalho fidedigno com resultados no bem, de uma colaboração com a regeneração da humanidade. Porque essa que é a missão do espiritismo. E a casa espírita, os seus trabalhadores, necessariamente precisam estar alinhados a essa missão de regeneração da humanidade.
Então, a contribuição que a casa espírita precisa dar no sentido de formar uma nova consciência a esses novos religiosos que somos nós. Então, o espírita, temos que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Os espíritas não podem ser mais do mesmo, né? Porque não é por falta de religiosos que nós estamos nas condições que estamos, vivendo esses problemas terríveis que a humanidade passa e enfrenta. Não é por falta de religioso, mas talvez seja por falta de prática de religiosidade. E aí somos nós espíritas, somos católicos, somos protestantes, umbandistas, muçulmanos, enfim, judeus, mas também aqueles que não se declaram dessa ou daquela religião. São pessoas agnósticas, muitas das vezes não acreditam em muitas das coisas que nós professamos, mas nem por isso deixam de ser colaboradores. Estão aí produzindo bem, fazendo a diferença dentro da realidade que vivem, na sua família, no seu bairro, na sua comunidade. Então é isso que é a proposta espírita. Agora nós precisamos da casa espírita como meio de buscar esclarecimentos, convicções, e para que isso possa criar em nós uma motivação, não é? Então, a casa espírita é um projeto divino, é um ponto estratégico da terceira revelação de Deus. O que a casa espírita produz, nós não temos como aferir. Porque a maior parte da sua produção não pode ser medido pelo tato, pelo que os nossos olhos veem e ouvem, e nossos ouvidos ouvem. Porque a dimensão da casa espírita, a maior parte da sua dimensão, não está no plano material. É claro que a casa espírita, ela começa de lá para cá. E não ao contrário, como muitos pensam. Antes da CEF existir, meus irmãos, acreditem, já foi planificado antes. Já foi feita uma avaliação na comunidade do entorno aí de Itaipuaçu, que não é a única casa, sabemos, né? Tem companheiros lá do GECAL de Itaipuaçu que estão nos acompanhando, a Marise, e outras casas, outras representações, né, de toda essa região que compõe, aí, se falso engano, é o 43º Conselho Espírita de Unificação. São várias casas, acho que são 9 casas, se falso engano. Eu conheço todas, adoro todas, tenho amigos em todas. Então, cada célula dessa foi feito um trabalho enorme antes, num grupo de espíritos que pesquisaram as necessidades, a demanda, porque a casa espírita ela tem 2 viés de enfrentamento de trabalho. O trabalho social e o trabalho espiritual. Todas as casas espíritas devem ter uma ação social do entorno, né? Mesmo casas que estão numa região de progresso, de melhor poder aquisitivo, eu conheço várias, lá em Copacabana, eu tenho o Lar de Teresa, que nós já falamos, tenho o Paulo de Tarso, que nós já falamos, que está ali numa comunidade de um poder aquisitivo muito alto. Mas eles têm um braço assistencial lá nas, não sei se é não sei o que dos macacos, que é uma comunidade lá, que eles têm um trabalho fantástico lá, de promoção social, de atendimento fraterno. Então, esse é um viés da assistência da casa espírita. Mas a maior assistência, acreditem, companheiros, é a assistência espiritual. Porque nós não temos nem como medir. Então, a dimensão da casa espírita, no plano espiritual, ela acompanha a demanda,
a capacidade de organização também dos encarnados. Né? Então, por exemplo, lá no Maria de Nazaré, em Rio Bonito, nós tivemos informações, logo quando nós estruturamos as reuniões mediúnicas lá, nós durante 13, 14 anos ficamos lá com essa parte mediúnica, saímos, fomos morar aqui, viemos morar em Guapimirim, os companheiros estão lá tocando esse projeto, e a gente teve notícia mais de uma vez que andares estavam sendo construídos. Então, na medida que a gente vai se capacitando, nós trabalhadores, porque a casa espírita precisa de uma vibração favorável para que essa assistência espiritual ocorra. E nós, encarnados, somos copartícipes dessa contribuição vibracional, com os nossos pensamentos equilibrados, elevados, com os nossos sentimentos de fraternidade, de amorosidade, né? Com as nossas vinculações fraternas uns com os outros, com os estudos regulares que promovem momentos de assistência espiritual. Tudo isso é a parte de colaboração nossa, dos encarnados, de oferecer oportunidade para que os espíritos atuem. Ainda que nós temos que reconhecer que a reunião mediúnica, ela não é a reunião mais importante da casa espírita. Nós não vamos encontrar isso sendo afirmado em qualquer lugar. Nos parece que a reunião mais importante são as reuniões de cunho pedagógico, educativo. Ainda que as reuniões mediúnicas também o façam. Mas as reuniões de estudos, as palestras, a evangelização, né? De crianças, de adultos. Então, todas essas reuniões são reuniões fundamentais que não podem deixar de existir, independente da quantidade de membros que a casa tenha. Se tem 5, tudo bem, esses 5 se reunirão para fazer o culto do evangelho, para fazer a reunião pública, para fazer a reunião de evangelização, caso tenha uma criança. Não importa. Porque nós sabemos que na medida que a gente vai organizando as atividades, os espíritos se disciplinam a nos dar suporte. Então, se eu tenho uma, 2 crianças sendo evangelizadas numa sala, nós já paramos para pensar a quantidade de outras do plano espiritual presentes. Então, é esta visão que nós precisamos ter da casa espírita. E há pessoas, infelizmente há pessoas assim, viu, companheiros, que frequentam as casas espíritas pelo que vem, pela quantidade de gente que estão presentes. Aquela casa espírita deve ser muito fraquinha, tem 3, 4 pessoas só. Aquela ali deve ser boa. Olha quanta gente, quanta afluência de pessoas naquela casa ali. Então as pessoas são, via de regra, são inclinadas a buscar essas casas de maior afluência. Mas veja que não somos só nós, não. Isso está em nosso psiquismo. Eu sempre gosto de lembrar um pequeno exemplo, lá do Maria de Nazaré, que nós ficamos ali, a casa foi fundada lá, numa época que não tinha absolutamente nada no entorno, era só mato e pessoas com dificuldades. Então, os companheiros que abraçaram essa causa, antes de reencarnar, que tem esse detalhe, né? Nós abraçamos essa causa lá antes, assumimos esse compromisso antes. Né? Então, eles foram para lá e implantaram um trabalho de assistência mesmo, social, fantástica. E dali emergiu a casa espírita, né? Nesse alicerce de assistência, sendo que aproveitou-se aquela base social para o implemento da atividade espírita. Né? Então, com o passar dos anos, a coisa evoluiu, progrediu, um bairro surgiu, cresceu, e as igrejas também surgiram. E a gente pôde acompanhar desde o alicerce uma igreja protestante assim de dimensões enormes,
bem ao lado da nossa casa espírita lá. Quem vai lá no Maria de Nazaré, vem em frente lá um complexo enorme. Que, ó, foi rápido, né? Dinheiro não falta para eles, graças a Deus, que Deus os abençoe, né? E para nós, não esqueçam de nós, os espíritas. Então, depois de construído, sabe o que eles fizeram durante muito tempo? Aliás, fazem isso até hoje. Eles têm um jeito, sabe, para chamar a atenção. Eles pegam todas aquelas comunidades da mesma igreja, né? Que é diferente, a organização deles é diferente da nossa, né? Nós nos organizamos por conselho. Lá eles também têm alguma coisa semelhante. Então, eles enchem 4, 5, 6 ônibus para fazer movimento naquela igreja, recém-instalada. Não tem um membro daquela comunidade. Então, eles enchem, aí as pessoas vêm lá, a comunidade começa a ver aquela multidão de gente, mais de 100 carros na porta, fecha a rua. Aí a comunidade toda, e aí começa a fazer público lá, em razão daquele monte de gente que está lá. Entendeu? E às vezes nós espíritas também somos levados. Temos essas inclinações. Passamos lá na CEF, aí viemos lá uma reunião com 20 pessoas, 30. Ah, mas tem aquela ali que se reúne 200. Então lá deve ser mais forte do que cá. Grande engano. Como nós nos enganamos com a quantidade. Quantas vezes nós vamos encontrar em casas simples, em pequenos grupos, aquela harmonia que muitas das vezes falta nas grandes concentrações. Tanto isso é verdade que Allan Kardec se preocupou com isso, que ao invés de uma agregação com 200 pessoas, era melhor que tivessem várias com 20. Porque a chance de se alcançar a homogeneidade, a harmonia, era muito mais fácil. Ou pelo menos a possibilidade era maior. Às vezes a gente sabe, né, que às vezes até em pequenos grupos temos contenda, dificuldades, mágoas, melindres. A criatura humana está presente. Então a imperfeição também estará presente, dependente da quantidade. Mas não nos iludamos. Não é a quantidade que vai determinar a qualidade da ação dos espíritos. Os espíritos atuam em todos os lugares onde o bem estiver sendo preservado, vivido, ensinado. E aí não vale só para nós as casas espíritas, é na casa espírita, é na igreja católica, na igreja protestante, em todos os lugares. É naquele trabalho oculto daquela criatura que sem nenhum holofote, sem luzes, está lá, levando um agasalho à noite para alguém. Os espíritos estão atuando, gente. Então os espíritos, é claro que pelo fato de nós estarmos organizados numa casa espírita, nós estamos oferecendo um ponto, um local central, um local ali preservado, cuidado, na medida que a gente também se esforce em manter aquele local sagrado. E aí é que a gente entra com a nossa participação, às vezes, equivocada, nociva, trazendo para o centro da casa espírita, para o ambiente da casa espírita, comportamentos inadequados, né? Conversas inapropriadas, assuntos indevidos, que vão contaminar aquele ambiente com o psiquismo doente de todos nós. Eu fico tentando imaginar o trabalho que nós damos a essas equipes espirituais responsáveis pela ambiência da casa espírita, de manter a acepção, a harmonia, né? De tal forma que quando a gente chegue perturbado, cansado, revoltado com tudo que a gente está vendo por aí, e a gente chegue ali, a gente se asserene, se pacifique, se tranquilize, receba os benefícios daquela ambiência, daquela vibração. Então nós temos que cuidar, nós temos que ser colaboradores e não apenas usufrutuários da casa espírita, meus irmãos, né? Então a casa espírita é esse projeto a favorecer a todos que ali
possam entrar e querer buscar ali os recursos. O recurso é oferecido a todos. Todos nós somos beneficiários dessa instrumentalidade chamada casa espírita. Então veja, para que a casa possa realmente estar nestas condições favoráveis, uma série de questões precisam ser verificadas. Uma série de variáveis precisam ser observadas para que o contexto da casa espírita seja positivo. Já falamos inicialmente dessa fidelidade para que a casa esteja lá em seu portal de entrada, identificada como uma casa espírita. A pessoa que ali adentra, ela tem que entrar e reconhecer um ambiente espírita. A fidelidade espírita, a prática genuína espírita, os estudos sérios da doutrina espírita, que começam e têm como base as 5 obras de Allan Kardec. Com todo respeito, meus irmãos, nós sabemos, temos conhecimento de que as casas, algumas casas, né? A gente sabe que algumas só, não é a maioria, mas ainda existem. Porque a casa espírita é o reflexo de quem está dirigindo, quem está à frente do processo. Né? Hoje estou eu, amanhã está você, e a gente vai dando esses implementos dos nossos achismos, da nossa personalidade. E a gente tem conhecimento, por exemplo, de casas que estudam apenas o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E o Livro dos Médiuns é somente de forma privada. Isso é um conceito errôneo, companheiros. E nós não vamos encontrar em nenhum momento na obra de Kardec a afirmação de que o Livro dos Médiuns é só para os médiuns. É um estudo prático e privado só para quem é médium. Quem não é médium não tem acesso. Onde está isso? Mas, infelizmente, nós vemos isso acontecer. Então, as 5 obras, tem companheiros de longa data que eu conheço, em várias regiões que eu visito. Eu tenho cuidado de pesquisar, sabe? Naquela conversa fraterna, no cafezinho. A gente sempre usa de uma estratégia de buscar informação, sabe? Para a gente ter uma noção de como anda o nosso movimento espírita brasileiro. E tem pessoas que estão lá 10 anos na casa, nunca estudaram o livro Céu e Inferno, nunca estudaram a Gênesis. Obras postas muito menos. Tem assuntos que nós só vamos ver e estudar em obras póstumas. Porque não houve tempo de Allan Kardec ainda estar encarnado para poder produzir uma outra obra, que certamente ele estava com bastante material para isso. Ficou a cargo da sua esposa, Amélie Boudet, e um amigo para poder dar continuidade. Né? Então tem coisas que nós precisamos, as revistas de espírita, gente, que são 12 anos, 12 exemplares por ano, são 124 anos, acho que a conta está certa, né? 124 revistas espírita, coisas que Allan Kardec só tratou ali. Então, essa fidelidade, ela precisa, né, passar por todos esses conceitos, dar acessibilidade a todos. Eu não vou estudar o Livro dos Médiuns porque eu não quero ser médium. Não existe nenhuma obrigatoriedade pelo fato de você estudar, que, aliás, não pode haver essa obrigatoriedade. Aliás, alguns pensam, isso por diversas vezes nós deixamos claro lá no Maria de Nazaré, quando coordenávamos essa parte lá dos estudos, de que não havia nenhum compromisso por parte da direção da casa, da coordenação doutrinária da casa, em que, pelo fato daquela pessoa estar estudando o Livro dos Médiuns, que ela estaria participando da reunião mediúnica. Nunca existiu essa vinculação. Ou seja, eu vou estudar aqui porque eu vou estar ali depois. Não. Vai depender de uma série de circunstâncias, de uma série de avaliações que a pessoa, o aspirante a médium, precisa estar enquadrado para que ele possa ter acesso. E às vezes a gente observa que falta esse critério.
As pessoas estão sendo levadas para essas reuniões de estudo, de privado, para reunião mediúnica, de qualquer jeito. Pessoas que não têm o mínimo de conhecimento. Eu estou falando aqui tranquilamente. Porque eu estou falando em nome de uma casa que eu conheço da seriedade da casa que a CEF é. Pelos colaboradores que lá estão. Né? Porque estão vinculados por essa fidelidade. Mas não é o que nós encontramos em algumas casas que nós temos a oportunidade de visitar. Então existem dois tipos de direção na casa espírita, na casa espírita. A direção espiritual e a direção dos encarnados. Cada um com as suas responsabilidades distintas. E às vezes nós ultrapassamos essa linha. Queremos usurpar dos espíritos aquilo que é função deles. Mas também vamos encontrar o outro lado da moeda. Que, apesar de ser uma função clara na direção dos encarnados, a gente fica passando por os espíritos decidir. Então nós temos que ter a responsabilidade da condução dos processos que cabem a nós. Né? Então nós estamos estudando, nós estamos compreendendo exatamente para nós tomarmos as nossas decisões. E não criarmos uma relação de dependência da orientação dos espíritos. Ainda que eles estejam ali para isso. Para qualquer momento em que nós não nos sintamos confortáveis numa tomada de decisão, e se há na casa, né, espírita, uma reunião mediúnica estruturada que nos ofereça essa possibilidade de nós consultarmos uma orientação espiritual, não temos nenhum problema com isso. Nós estivemos à frente, como disse, durante 14 anos no Maria de Nazaré, nessa atividade lá, e em algumas vezes, e eu posso dizer poucas vezes, viu? Em 14 anos, algumas vezes, nós evocamos a direção espiritual para consultar algumas tomadas de decisões, ou planos, projetos que nós tínhamos em mente em realizar. Sabemos que muitas dessas idealizações são inspirações que os espíritos trazem, né? Sem dispensar aquilo que é de nosso mesmo. Né? Nós também aspiramos coisas. Nós não podemos botar só na conta dos espíritos. Porque, às vezes, alguns de nós, para dar autoridade em alguma questão, nós dizemos que recebemos dos espíritos. Nada, não tem nada a ver. É coisa sua. Mas a gente dá autoridade para ele lá. Como Moisés lá, né? Ele escrevia uma lei e dizia que era Deus que mandava, para dar autoridade. Então nós também temos que separar as coisas. Tem aquilo que é da nossa responsabilidade. Os benfeitores querem olhar para nós e dizer assim, poxa, esses caras aí têm condições, olha só, a maturidade na decisão que tomaram. E às vezes a gente fica com medo de tomar uma decisão. Então os espíritos estão ali para prover todas as nossas necessidades, de nos fortalecer, de nos inspirar, pelos diversos canais que eles atuam, e não só numa reunião mediúnica. Né? Não só. Não há a menor necessidade, por exemplo, apenas como exemplo, de nós consultarmos o mentor da casa para saber dele se nós podemos fazer uma reunião de estudo do Livro dos Médiuns, por exemplo. Não faz o menor sentido, companheiros. Porque é da responsabilidade da casa espírita prover todo e qualquer estudo que promova conhecimento do espiritismo. É da nossa responsabilidade, é dever, é obrigação. Então, mas os espíritos que estão numa condição de melhor compreensão que a nossa, e eles vão puxar a nossa orelha pelo fato de fazermos essa consulta, pagarmos o tempo deles,
com esse tipo de questionamento. Então, claro que eles vão nos incentivar, mas não há necessidade, meus amigos. Então, aquele grupo que está à frente da casa espírita, eu digo isso porque hoje nós ainda temos muitas casas funcionando, acho que é até a maioria ainda, o regime presidencial. Mas tem muitas casas que hoje, inclusive casas que estão surgindo agora, já no formato de colegiado. Né? Tanto um quanto o outro sistema, seja presidencial ou colegiado, tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Não me venham que ninguém me convence que este sistema aqui não tenha problemas. Todos os dois têm. Todos os dois. Sabe por quê? Porque tanto um quanto o outro sistema depende de nós, das pessoas, da criatura humana. Né? Então, o problema maior aí que eu vejo não é nem o sistema de administração. É como os sistemas são administrados por nós. Como nós conduzimos esse processo. Né? E ainda, eu não sei como é na CEF, se é colegiado ou se é regime de presidente ainda, diretoria, né? Secretário, aquelas funções, né? Eu não sei como é. Mas não importa. Quem vai, independente de quem esteja na frente, a pessoa tem que ter um sentido de liderança não impositiva, mas uma liderança que seja reconhecida pelas pessoas. Né? Não impositiva. Nós estamos vivendo uma democracia. Ainda que a gente viva numa sociedade que às vezes esses aspectos democráticos são deixados de lado. Mas a nossa Constituição está lá. É um regime democrático. E a Casa Espírita tem que ser regida, administrada de forma democrática, ouvindo as pessoas. Né? Não colocando de goela abaixo a vontade de duas pessoas da diretoria. Não. A chance disso dar certo é quase nenhum. Então, é importante que haja uma relação fraterna, de ouvir as pessoas, de consultar as pessoas. Né? É claro que nós não vamos levar determinadas deliberações para um fórum público, para uma reunião pública. Não, não é isso. Mas todas as casas, lá no Maria de Nazaré, sempre fizemos isso. E eu tenho certeza que o Paulo, que é o atual presidente, que deu continuidade após a nossa saída, porque ele foi meu vice-presidente durante 6 anos, tem esse espírito democrático, de ouvir também, de consultar. Olha, nós estamos querendo fazer isso aqui, essa obra, ou fazer essa modificação no horário do estudo. Ele sempre ouviu aquele grupo envolvido. Não precisava estender a todos, mas aquele grupo envolvido é uma questão de respeito, de valorizar, de dar sentido a esse sentido agora, muito usado, de pertencimento. Todos que frequentam, desde os frequentadores, assíduos ou não, do trabalhador mais simples até a direção, todos são importantes. Nós precisamos dizer isso para eles. As pessoas precisam ser vistas, identificadas. Olha, a CEF já tem uma vantagem sobre outras casas. Porque é um grupo menor, né? Então, não tem como alguém chegar na CEF hoje e não ser percebida. Ô, meu irmão, primeira vez que você vem, seja bem-vindo. Conhece o Espiritismo? Quer conhecer a nossa casa? Vamos lá. Sabe? Usar dessa gentileza, desse acolhimento. Coisa que nós estamos precisando retornar, né? Esse abraço fraterno. Isso, gente, faz toda a diferença. Aonde grandes organizações não têm condições de manter isso. É impossível pelo fluxo de pessoas. Só como exemplo, há uns anos atrás, a convite de uma amiga, eu fui visitar o Grupo da Fé em Niterói. É um grupo lá grande, com reuniões com 600 pessoas, gente. Sabe? Tem 2 ambientes, um salão enorme, que depois que aquilo enche, eles fecham as portas, e aí as pessoas vão para um anexo, um andar também, um andar de um outro prédio, onde tem lá a projeção. Muitas pessoas que estão nos acompanhando devem conhecer lá. E eu fui, a convite dessa pessoa, conhecer o Jeff.
Gente, eu fui, entrei, assisti a palestra e só não fui embora sem ser percebido porque eu fui buscar essa pessoa conhecida, que trabalhava na biblioteca. Porque senão eu teria entrado e saído, ó. Boa noite sequer de alguém. Por quê? É um mar de gente entrando. Na saída a mesma coisa, um mar de gente saindo. Então a CEF, aproveite isso, meus irmãos. Porque a CEF também vai crescer. Vocês têm dúvida disso? Um dia a CEF vai ter a sua sede própria. Se é que não tem, eu sei que mudou de endereço agora. Não sei se continua alugado. Conheço muitas casas que funcionam em prédio alugado. Funcionaram durante muitos anos, hoje até com a sua sede. Se não é sede própria, a CEF também vai ter a sua sede própria. Vai crescer. Vai chegar mais gente, porque é o que está acontecendo, meus irmãos. É o que está comum hoje. Quanto mais as visitas que a gente faz, o mais comum é chegar gente de primeira vez nessas casas todas por aí. Aliás, eu não sei se os companheiros da CEF hoje puderam ver um comentário que eu fiz, pensando que ia sair como eu comentando, mas acabou como eu fui colocado hoje como administrador para fazer essa live, e saiu lá como comentário como sendo de vocês, a coordenação da CEF. Se vocês não viram, vocês vão ver lá. Um comentário que eu fiz, até botei embaixo, volta depois. Uma pessoa que declarou, está lá no post lá da divulgação desse trabalho hoje, que ela não conhecia espiritismo e que durante esse período agora ela começou a ver muitas lives, muitas palestras espíritas, que ela não ia faltar. Eu espero que ela esteja me ouvindo agora. Tomara que ela esteja nos ouvindo, que esteja nos acompanhando aqui. Né? Que ela se sentiu assim, se identificou com a proposta espírita. Né? Então está crescendo. Né? Exponencialmente. Não só as casas espíritas estão surgindo novos pontos de luz, como também as casas que já existem estão recebendo pessoas novas. Então nós que estamos à frente desse processo, eu aqui, você aí, outro lá, nós temos que estar atentos. Primeiro, dar a melhor recepção possível a essas pessoas. Dar atenção, valorizar a presença. Né? E não só na entrada. Porque às vezes temos na casas espíritas uma ótima recepção. Mas depois que a pessoa entra, a pessoa se torna invisível. Então, a casa espírita menor favorece esse acolhimento, né? Essa gentileza, esse olhar mais específico para ela, né? De saber como ela conheceu a doutrina, se ela já conhece, de onde ela veio. Tudo isso faz toda a diferença para quem vai numa casa espírita. Eu posso falar porque eu conheço mais de 100 casas espíritas, gente. Provavelmente muito mais. Estou falando 100, mas deve ser muito mais. Eu nunca anotei isso, mas deve ser muito mais. E a gente, às vezes, é recebido muito bem, às vezes nem tanto, às vezes com muita formalidade. Gente, temos de tudo no nosso movimento espírita, gente. E às vezes a gente tem uma exacerbação de formalismo. Entendeu? Ao ponto de, por exemplo, eu estou dizendo aqui, eu sei que isso fica circulando depois, as pessoas ficam vendo. Então vão ouvir o que eu estou dizendo e saberão que a casa que eu visitei, que aconteceu, saberão que são lá. Mas eu ia entendo essas formalidades. É uma questão de administração, eu sei. Não estamos condenando isso, absolutamente. Mas já aconteceu um fato comigo, por exemplo, de chegar numa casa, era uma tarde, e muito quente, muito calor. E aí eu, quando cheguei, estava muito suado, ainda que eu estivesse no carro, mas quando eu saí, o tempo, uns 15, 20 minutos que eu fiquei fora do carro, foi suficiente. Estava suado. Então, quando eu entrei, as pessoas me identificaram como palestrante. Ô, seu Val, tudo bem? Aí eu sentei numa posição estratégica, não sou bobo, né? Poxa, ali o ar-condicionado, aquele arzinho fresco, aqui que eu quero ficar. Não deixaram ficar ali, gente, acredita? Falei, não, o senhor não pode sentar aqui, não.
A cadeira do palestrante é lá na frente. Eu falei, mas eu não posso ficar aqui pegando esse arzinho? Não. Então veja, são coisas perfeitamente possíveis de serem dispensadas essa formalidade. Não foi o caso com que eu não me sentia, mas pode criar um constrangimento, entendeu? Numa pessoa. Isso serve para mim, serve para você, serve para qualquer um. Gente, eu não sei se o meu horário está certo. Pelo meu está faltando 10 minutos. Eu acho que é. Né? Então, estamos falando... porque a gente sabe, companheiros, que a direção espiritual, esses não falham. São espíritos preparados antecipadamente, que já estão alinhados nesse projeto da Casa Espírita, muito antes. Talvez até antes de alguns de nós que estão nos ouvindo hoje, que fazem parte do grupo de colaboradores da CEF, nem tivessem encarnado. Ainda estavam lá recebendo desses companheiros benfeitores, responsáveis pela CEF, as orientações, os esclarecimentos, os convencimentos, né, para enfrentar a missão. Né? Porque não é fácil, companheiro, eu sei disso. Não é fácil. Se não tiver ombro a ombro, um escorando no outro, a gente cai. Porque nós somos suscetíveis a essas quedas, a essas nuances de humor, as dificuldades do dia a dia. Né? Quantos companheiros nossos nessa fase agora, meu irmão, estão aí vivendo situações difíceis? Só para que a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, eu tive conhecimento há 2 semanas atrás que eu não vou falar região para não criar nenhum constrangimento. Uma determinada região do estado do Rio de Janeiro, que tem uma quantidade de casas espíritas, em torno de 30 casas espíritas, eu tive uma informação através de um companheiro que está lá na liderança do movimento espírita da região, que é um dos dirigentes do conselho local, de que dentro dessas quase 30 casas, 28 se for se engano, só 3, 4 casas espíritas estão fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje. As demais simplesmente fecharam. Todo esse tempo. Então, eu acho que não é por aí. Eu acho que o que estamos fazendo aqui hoje é um caminho sem volta. É um recurso indispensável a partir de agora. Já não era antes, agora muito menos. Cito o exemplo dessa companheira que hoje possivelmente está nos assistindo. E ela nunca tinha ido a uma casa espírita. Imagina o alcance dessas lives. Eu tenho palestras que eu fiz há 1 ano atrás, muito antes de pandemia, casas que já estavam fazendo transmissão via Facebook, via o YouTube, 1 ano, 1 ano e meio atrás, que estão recebendo visualizações até hoje. Palestras minhas que têm quase 1.000 visualizações. Então, quer dizer, onde nós, numa reunião espírita, dentro da realidade modesta da nossa região, nós alcançaríamos esse público? Como nós vamos ter que dispensar isso? Então, o que nós imaginamos que daqui por diante, aliás, já estou com palestras marcadas presencialmente, para esse mês agora de setembro, e outubro e outras, as casas estão retornando, particularmente casas da região dos lagos, mas vai ser um processo híbrido. As reuniões presenciais voltando a acontecer, mas sem deixar de fazer esse trabalho, de continuar alcançando um público, muitos não espíritas. E a gente vai dispensar isso, gente. Essa ferramenta que não tem, é custo zero para nós. Para a gente estar fazendo esse trabalho aqui é zero, não tem nenhum custo. É meu celular e a boa vontade de vocês. E eu vou tomar uma aguinha aqui. Eu, graças a Deus, não tossi. Estou tossindo pra caramba. Então, companheiros, como o nosso tempo já está chegando, falar sobre a
casa espírita, eu fico, sabe, histérico. Porque eu tenho um amor tão especial pelas casas espíritas, pelos trabalhadores da casa espírita, né? Às vezes a gente vê casa espírita com uma frequência bem razoável, mas a gente vai ver falta trabalhador, né? Então nós temos que sensibilizar essas pessoas, né? A dar um passo a mais. Para tanto, a estrutura, a coordenação da casa precisa oferecer meios, oportunidades, valorizar essas pessoas. E às vezes a pessoa está ali porque, primeiro, ninguém chamou ela. Segundo, ela se acha incapaz. Então, primeira coisa, olhe para esse segmento. Se ela não é capaz de uma determinada tarefa, certamente ela será para outra. E todas as tarefas da casa espírita são importantes, desde as mais simples às mais complexas. Tem tarefa de qualquer natureza para todos. E outra, as pessoas dizem, eu não tenho tempo. Mas você não vai na casa espírita uma vez por semana? É o que eu posso. Então, nessa uma vez por semana, faça acontecer. Dê utilidade, dê sentido a esse tempo. Porque não é a quantidade de tempo, e sim a qualidade do tempo que nós temos a dar. Se eu posso dar apenas 1 hora por semana, 1h30, que é a frequência, que eu chegue lá mais cedo, 10 minutos, 15 minutos. Encher, botar água nos copos, ajudar a fazer o café, a acender as luzes, arrumar as cadeiras, passar um paninho, né? Ver se está tudo certo. Tem tanta coisa. Quando as pessoas chegam para uma reunião espírita, elas não se dão conta do que foi feito antes. Pessoas que chegaram às vezes 2 horas antes para organizar tudo. Para que quando a gente chegasse, encontrasse tudo limpo, iluminado, preparado, cafezinho, biscoitinho, banheiro com papel higiênico, banheiro limpo. Tudo isso a gente não valoriza, a gente apenas usa. Então, meus amigos, eu quero mais uma vez parabenizar a CEF, aos colaboradores, os seus dirigentes, a todas essas pessoas que estão nos acompanhando agora, representantes de outras casas espíritas, que possam oferecer o seu melhor, a sua energia mais fraterna, não importando os problemas que vierem, porque vão vir. Vai vir aquele companheiro chato, né? Aquele companheiro que vai falar bobagem para você, vai falar mal de você. Aí o que você vai fazer? Você vai embora da casa? Se você fizer isso, estou falando para você que está me vendo, você se colocou na posição de mais importante do que a casa espírita. Mais importante do que o ideal de Jesus. Então nós temos que colocar as coisas nos devidos lugares. Vamos ter problemas? Vamos. Vamos tentar solucionar? Vamos fazer tudo o que for possível. Parar de conviver dentro de uma certa harmonia, de entendimento, de respeito. Mas ainda que haja esses problemas, eu não estou ali por A ou por B, eu estou ali por Jesus. E se A ou B entender isso e se está ali também por Jesus, nós vamos também chegar a um denominador comum. Você vai pensar diferente de mim, mas eu vou te respeitar e você também irá fazer o mesmo. Então é dentro desse clima que nós temos que construir a casa espírita, os seus alicerces de fraternidade e de amor, e que o bem prevaleça sempre. Meus irmãos, muito obrigado, parabéns a todos da CEF, e nós vamos, o nosso tempo chegou, e em respeito à disciplina e a paciência dos nossos irmãos, nós vamos fazer a nossa prece final. Muito obrigado a todos e vamos tentar assim encerrar. Senhor Jesus, amigo e companheiro,
benfeitores espirituais, abnegados construtores do reino de Deus na terra, que nos convocaram como colaboradores a pavimentar essa estrada que vai nos conduzir ao objetivo final, que é a paz e a felicidade, Senhor. Ajuda-nos, pois, abençoando as nossas tarefas, ao colaborador mais simples, mas também aquele colaborador mais complexo. A todos, Senhor. Fortaleça, ampare, inspire, amigo Jesus. E particularmente te peço que ampare, que fortaleça os benfeitores, os amigos espirituais, coordenadores desse projeto da CEF, que ampare e inspire os colaboradores do plano material, que todos possam buscar a unidade de entendimentos, de propósito, de elevação. E assim, que a paz possa reinar em cada coração. Muito obrigado, Senhor, e pela atenção de todos. Muito obrigado a todos também. Muita paz. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.